que acontece, Daniel? Nós estamos de férias, Vandinha também está de férias, eventualmente ela tira pequenas férias também durante o ano. E nós temos um conteúdo muito bacana lá na Hotmart, nosso grupo secreto sobrenatural. Toda semana, depois da live da Vandinha, a gente vai para lá falar de temas secretos, temas que a gente não toca no assunto aqui no YouTube. Perfeito. Mas a gente separou um pedacinho disso para as pessoas conhecerem um pouco do que tem lá e se inscreverem, não é? Sim, participarem dessa grande comunidade da Planeta Sobrenatural. Exatamente. É só clicar no link que tem aí na descrição e você vai fazer parte automaticamente, receberá esses conteúdos aí semanalmente assim que voltarmos de férias, tá certo? A partir do dia 16 de janeiro de 2023, tá bom? Então aproveite e se divirta com esse conteúdo exclusivaço para você que é inscrito aqui no Planeta. E se não se inscreveu, se inscreve aí. Muito obrigado e assiste aí. E pode ser que não seja dia 16 de janeiro, pode ser que apareça eventualmente em algum outro dia de surpresa. Exato. O importante é que você tem que entender que esse é o conteúdo da Hotmart. Perfeito. Tá? É só isso. Vai lá, meu, assiste lá. E falar um negócio pra vocês, a gente tava aqui conversando sobre os nossos bastidores, quem sabe um dia falaremos também, porque a Vandinha me fez revelações aqui sobre os meus malfeitores, né, Vandinha? Sim. Sim. Hoje não vamos falar, porque hoje eu não falo de outros malfeitores. Sim. Hoje vários Você tem que rezar por malfeitores. eles. Isso, eu já perdoei. Olha, isso é de um espírito tão elevado, Wanda Lopes, que eu falo, eu que sou uma ótima pessoa, a pessoa do bem, a pessoa incrível, eu fico pensando, se eu começar a rezar para os meus malfeitores, eu vou levitar. E eu não quero humilhar ninguém, entendeu? Eu sou esse tipo de pessoa, uma pessoa humilde. Olha, ô Juliano, como é que você tá aí, meu garoto? Tá jogando Candy Crush? O que tá acontecendo? Tô dando uma olhada aqui na Hotmart pra ver se o vídeo tá rodando de boa, né? Boa. Tá E tá tudo rodando certo. de boa ou eu tô falando pra ninguém no meu Brasil Guarani? Eu creio que está tudo ok, que está tudo no ar. E Agora como é que eu tô na imagem? Tá bem. Obrigado. Olha, vamos aí pra primeira imagem do primeiro analisado? Não. que Primeiro, eu quero dizer que nós teremos aqui 3 selecionados hoje. Ah, sim, para a leitura da Vandinha. Isso. 2 aqui para Hotmart e E um um pro lá pro YouTube. YouTube. E o Juliano já tá escolhendo, Juliano? Já vai só sair o sorteio aqui daqui a pouquinho. Vai sair o sorteio? Você quer fazer alguma ressalva sobre as últimas semanas, algum problema que vem acontecendo? Quero sim. Não, mas não aquele que você me contou de ontem à noite. Verrugas genitais não é assunto. É, isso aí, inclusive, a Hotmart para hoje. corta. As pessoas estão ganhando o sorteio da foto e não entram em contato com a gente. E como o nome não bate com o nome do Instagram, fica impossível de encontrar, porque aqui a gente tem a Thaís Roberta. Existem muitas Thaís Robertas. Muito. Você deu uma olhada. Você não tinha ideia do quanto até você pesquisar, né? É Thaís Roberta Amaral. Deu uma afinilada quando eu pus o Amaral, mas ainda assim são muitas. E aí tem também a Por que você não escolhe com os nomes estranhos? Aí é mais Lohane fácil. Costa. Lohane Costa também ganhou. Que é um sorteio, não é que ele escolhe. E É. aí não fica incomunicável no Instagram, porque ela não entra em contato com a gente e também não responde o e-mail que eu envio, né? Aí fica Fica complicado, difícil. né, Julie? Fica complicado pra você que é um menino trabalhador, que cada trabalhada que você dá, com certeza é uma coxinha creme que você bota pra dentro. Gostoso. Olha, dito isso, podemos pro primeiro analisado? Vamos lá. Vamos pegar pro o pessoal da primeiro Thumb. analisado. Ô, Juliano, Vamos de... vamos de... Começa aí pelo Maníaco do Parque. Olha ele aí. Nossa, é ele aí? Acho que é. Ele tá tão diferente, hein? Acho que é filtro do Instagram, né? Tá bravo. Francisco de Assis Pereira, Vandinha. Depois eu conto a história dele. Assim como muitos outros espíritos, ele também foi um que automaticamente reencarnou sem preparação nenhuma para estar diante desta humanidade. Teve um grau espiritual avançadíssimo, mas também regido de muitas oportunidades, mas também regido de muitas perturbações. Teve várias oportunidades diante da vida, aonde todas as oportunidades vibraram o caminho, trazendo diante dele uma paz e também uma tranquilidade a cada dia mais. Então ele nasceu, ele reencarnou num ato espiritual muito grande, onde ele também poderia se tornado assim um grande cidadão, principalmente em religião católica, ter se tornado o lado do padre, né? A doação, o amor, porque ele trazia também esse lado da espiritualidade muito bem aguçada.
Porém, aos 12 anos de idade, isso tudo se desconectou de uma forma totalmente brutal, o colocando diante de negatividades e tristezas, aonde se revoltou contra si próprio e contra a própria humanidade. Até os 10 anos de idade, ele era muito guiado por uma corrente espiritual saudável. Dos 12 anos para frente, trouxe e veio vibrando cargas negativas que não só o incomodou, como fez com que fizesse coisas que até ele mesmo duvidava dos próprios sentimentos. Então, todas aquelas ações negativas que ele praticava depois do ato, aqui traz que ele é como se fosse uma incorporação de algo muito ruim, e depois do ato, ele caía em si. Vinha um certo arrependimento de uns 3, 4 minutos, de alguns segundos, vinha o grande arrependimento. Depois caminhava como se nada tivesse acontecendo. Isso era com muita frequência, esse desdobramento regido de obsessores e de muitas turbulências espirituais. No caso dele, as energias que o rondava e que também trazia as cargas negativas estava mais ligada a excesso de obsessores do que até então de grandes problemas mentais. Tudo que passou durante a vida foi regido de muitas turbulências espirituais, causando e dando a ele várias negatividades. Hoje, essa alma ela não se arrepende de nada do que fez. Tanto que tudo na prática, ele acaba não lembrando muito de tudo dessas brutalidades. E por não lembrar muito, o filtro do pré-espírito acaba nunca o acusando, sempre deixando os caminhos em vão. Então, hoje traz uma alma em penitência, aonde vem tentando se recompor a cada dia. Porém, o tempo em que viveu encarnado, aproveitou até os 11 anos. Dos 12 à frente, entra uma reencarnação totalmente defasada, sem conteúdo nenhum. Tanto que deverá voltar por muitas e muitas outras vezes. Por quê? Dos 12 até o lado adulto, a frieza, o lado calculista, aonde intermediava todos os caminhos e depois automaticamente se desligava tanto para praticar o ato, como também se desligava após o ato, agindo como se nada tivesse acontecido. Então, se de repente, Deus me livre e guarde, ele atacou alguém ali, daqui a uma meia hora, se você cruzar com ele e perguntar o que está acontecendo, ele vai conversar com você e agir como se nada tivesse acontecido. Várias turbulências espirituais o tempo inteiro. Hoje, uma reciclagem espiritual, porém, um espírito perdido. Um espírito sem conteúdo nenhum. Quer observar alguma coisa? Eu não, tenho até medo de mexer com ele, porque esse aí até que ele tinha uma lábia, porque antes dos ataques ele não forçava ninguém até o Aqui lugar. traz o lado da vítima, o sedutor. Exato, o bom malandro, como você gosta de dizer, não é, exatamente. Wanda? Então eu prefiro nem falar nada, vai que ele aparece. Você tá com medo dele te seduzir? Fala um pagodinho no meu ouvido. Olha, sou vulnerável. Eu acho que eu não fiz trabalho de proteção, Vandinha. Sou eu e Deus. Que bom. Não tem proteção melhor que essa. Pois é. Mas se ele dá uma cochilada, que nem o Juliano dá uma cochilada de vez em quando, que às vezes, olha, o Juliano tá aqui, ó. Não tem proteção melhor. Comer muito dá sono. Tá soninho, Juliano? Não, tô bem. Eu não vou falar que episódio que foi, mas teve um convidado essa semana que falou alguma coisa. Não, porque sei lá o quê, e meio que se direcionou a ele. Aí eu fui olhar pra ele e tava assim. Sério? Juro por Deus, parece uma gárgula. Gente! Não, mas às vezes também o convidado não devolve a bola, exato, né? Exato. Fica 30 minutos falando sozinho. Nossa, aí fica difícil, hein? Você sabe o que eu tô falando ou não? Não. Nem lembra, até né? eu filha sei, da não mãe? tava aqui. Vamos seguir. Estamos na Hotmart, não tem perigo. Não, mas... Não. Nossa, cadê o Juliano? Eu acho que Tá você tava nanando. aqui, na verdade. Eu tava aqui. Você tava aqui. Puta, eu tava aqui. Eu seguia também. Nossa. Mas vai haver outros. Deixa eu te falar. Em 1998, Francisco de Assis Pereira estuprou e matou 11 pessoas, depois estuprou mais 9. Isso, Diadema. Vandinha, ele deu aí deu origem a uma categoria de mulher que eu não conhecia, que é a Maria Assassinato, né? Ele tem filas de Marias Assassinatos só para ter um pouquinho do que ele dava para as pessoas com agressividade depois. Eu queria entender, eu sei que deve ter o lado psicológico disso também, mas deve ter uma coisa espiritual também, uma carga sobrenatural nisso envolvida. O cara que faz isso e que faz parte da sua brutalidade o ato sexual, né, executar o ato sexual com maldade,
depois ele consegue amar de verdade? Ele consegue ter um tipo de relação normal? No caso dele, não. Porque o caso dele, ele já... É como se ele já tivesse... Ele reencarnou já nessa programação brutal. Então, ele não tem o prazer. Ele tem só o desejo e aquele desejo espontâneo. Questões de momento ali. Expurgação, negatividade... expurgação e negatividade o tempo inteiro. Causando em segundo o desastre, né? Que é a desavença. E depois agindo como se nada tivesse acontecido. Porém, sem a sensibilidade de ter o prazer ou não. Não tem. Só traz a frieza... E como se fosse a ira sexual. Ao invés dele ter o prazer, ele substituía o prazer pela ira sexual. Então ele jogava no ato sexual toda a ira, e não o prazer em si. E as moças, tem uma explicação meio, sei lá, kármica para esse tipo de gente? Infelizmente, sim. Que busca uma coisa horrível? Infelizmente. É complicado, né? É ruim de narrar uma história dessa, mas... Mas não as que foram atacadas, as que se propõem a se deitar. Que mandaram carta pra ele sem conhecer ele. Sim. Juras de amor. No caso, espontaneamente, né? Espontaneamente, pessoas que conviveram e tiveram toda essa vibração. Então, são pessoas, vamos dizer, de almas, né? São almas que já teve esse reencontro e hoje é como se estivesse reencontrando ele de novo. Tem essa afinidade, essa mesma agressividade que ele tem no lado negativo com as mulheres. Ele também encontrou, né, nesse caminho, mulheres espiritualmente negativadas que tivesse essa atração, né, por essa sensibilidade dele. Então, tudo isso entra na genética espiritual, mas de uma forma sombria, de uma forma negativa. Porém, é como se ele estivesse vindo da mesma tribo. Ah, estamos reencarnados, estamos em qual setor? Estamos em determinado setor. Então, peraí que a gente já vai se encontrar. Então, isso tudo é um reencontro que elas acabou tendo com ele. Porém, as que foram atacadas, aqui traz perseguições kármicas. Certo. Que segue a linha bastante de outras desgraças, né, que a gente muito tem, pesado, né, de vítimas, né, relacionadas às vítimas. Você vai olhar, você nem fala, né, porque é um cara de sonso, né? Mas aí que ele engana, né? Aí que ele passa a lábia, uma moça olha pra ele e fala, esse cara não faz mal a ninguém. Deus me livre e guarde. E aí é um grande sacana manipulador, não é? Deus me livre. Quer colocar agora, Juliano, quem que a gente tem aí? Que eu tô... Bandido da Luz Vermelha. Vamos pro Bandido da Luz Vermelha. Eu tenho 2 fotos dele, gente. Eu não sei qual que ficou melhor, que ele tinha as fotos. Tem alguma que ele tá com a luz? Eu tô achando que esse aí é o americano, não? Acho que é. Confirma. Tem que ser o brasileiro. O brasileiro, caramba. Brasileiro. E tinham 2. Qual o nome desse aí? porque... Esse aí é o... Como é o nome dele, Juliano? Tá aqui, Bandido. João Acácio Pereira da Costa. Aí. Pesquisa ele pra Esse confirmar. é o John Akas of the Back. Parece que ele se inspirou livremente. Não. Né? Coincidência. Ele também usava uma luz vermelha. Mas vê aí, Juliano, direitinho. Então vamos fazer o seguinte. Então deixa o Bandido da Luz Vermelha por último. E vamos falar de Pedroca the Killer. Pedroca. Ele que já me mandou um direct. É verdade? Tem 2 fotos dele também. Eu tenho uma dele jovem. E eu tenho uma dele atual. Atual melhor, eu acho. Isso, Pedrinho Matador. Conta essa história, Daniel. Acho que é uma boa oportunidade. Ele mandou um direct pra mim no Instagram, Pedrinho Matador, que você que não sabe, tem mais de 100 mortes confirmadas, né? Ele é um assassino. Assim, com todo respeito, claro. Mas ele me mandou um direct perguntando se eu não queria entrevistá-lo. Ao ler a mensagem, eu fiz um breve xixi. Rápido. Porque eu não queria dizer não queria contrariá-lo, né? Porque não é o tipo de pessoa que gosta de se irritar, eu também não gosto de incomodar. Você tá falando sério? Tô falando verdade, seríssimo. Verdade. Ele queria ver aqui no plano. É verdade. E aí eu não respondi, mas tá tudo certo, viu, Pedro? Não é nada pessoal, Não é nada pessoal, a gente tava muito ocupado naquela época e tal, mas a gente tava focando admira mais em seu trabalho. comediantes, né? Não admiro o seu trabalho, mas, né, a gente entende sua importância eu acho que ele no teve seu os seus ramo. motivos. Ele teve os motivos dele. Exato. Entende? Eu não vou... Quem sou eu pra julgar os motivos do Pedro? Mas aí você que fala, Vandinha, se você quiser se comprometer. Nossa. Faz a análise Qual o nome espiritual. dele? Pedro. Pedro Rodrigues.
Se fosse matador, ia ser muita coincidência, né? Pedrinho Matador, não. Ele é o Pedro Rodrigues Filho. Depois eu conto, eu falo de números. Depois a gente fala sobre números. E se você números não importam, né? Quando você fala de estatísticas Pedrinho... do jogador. Não. Né? Agora, se você ouvir um barulho de embalagem abrindo, tenha certeza que é o Juliano comendo uma bela empanada de frango agora, hein, Juliano? Lá, hein? Deu uma mordidona, velho. 3 mordidas ele mata. Olha aí, que beleza. Botou a comida do lado na bochecha, parece que ele pegou cachumba. Não consegue responder porque tá comendo. Brincadeira. Aqui traz assim, traz toda a negatividade, sim, aonde o lado impulsivo, o lado desequilibrado, aonde na família, na infância também teve várias conturbações na infância, principalmente com a ligação paterna, né? Que é onde trouxe e deu a ele vários conflitos pessoais. Dos 15 anos à frente, veio se tornando uma pessoa fria e calculista e, ao mesmo tempo, com umas perturbações espirituais muito grandes. Todos esses casos de estrupo e outras coisas mais, querendo ou não, entra uma perturbação espiritual muito grande. No caso dele, no caso do anterior, muito excesso de obsessor. E são pessoas, ele principalmente, o Pedro, né, Pedro? Pedro. Ele traz uma mediunidade muito aguçada. E essas pessoas, quando é médium, traz a mediunidade, porém não trabalha com a mediunidade, não alinha a espiritualidade, acaba sempre sobrecarregando de uma forma mais negativa. Então, quando cai para a banda do negativo, vai ativar o que você tem de pior dentro de você para fora. Então, a partir do momento que você tem a mediunidade, ela não é trabalhada e você acaba entrando numa carga negativa, ao cair, ao tombar, vai tombar e vai acessar o que você tem de negativo dentro de você. Então, no caso dele, atacou o lado da exploração sexual e morte junto. Então, esse instinto dessa frieza, de um jeito ou de outro, tá ali dentro e ele veio com isso, né? Então, acabou aflorando. Tudo o que ocorreu diante desse espírito foi de uma forma muito impulsiva, aonde todas as vezes é como se nada tivesse acontecido. Todos agem assim. De repente, o desejo de realizar, a turbulência mental que usava, é como se ele estivesse sendo usado o tempo inteiro para atuar o ato. Depois de tudo feito, realizado, se libertado das cargas negativas e agindo dentro de si como se nada tivesse acontecendo. No dia de hoje, esse espírito, ele não só se arrepende de tudo que fez, como também ele vem tentando se redimir. Por incrível que pareça, de 8 anos para cá, ele vem trabalhando muito na canalização positiva, não justifica, né, o que ele já fez, mas espiritualmente, de 8 anos para cá, ele não só pede perdão a Deus pelos atos, como também vem se arrependendo a cada dia que passa. Lembra de todos os atos com muita clareza. E isso também o coloca diante de penitências e de cargas negativas com ele mesmo. Então, hoje, diríamos assim espiritualmente, que ele está passando por uma reciclagem espiritual, se questionando. Seria a pior fase da vida agora, que é a fase do questionamento, a pior fase que tem, e o arrependimento. E espiritualmente, no caso dele, ele não está mentindo, ele realmente quer se redimir. Espiritualmente, se ele buscar o laço espiritual, seja uma igreja evangélica, que é o que mais auxilia esse tipo de pessoas, para ele vai ser muito bom. Porque ele também, depois, além de todos esses pesos, né, desses lados negativos, ele também tem um lado positivo, que através de uma religião ele pode redimir, tentar corrigir um erro. Lógico que na prática isso nunca vai ser apagado, né? Não tem como apagar isso. Mas pelo menos ele com ele mesmo se resolvendo. São pessoas, aqui traz, almas cruéis, mal encaixada no plano da espiritualidade, aonde age com frieza, regida sempre por espíritos obsessores, aonde junta a índole, que já é o DNA dele, junto com a essência negativa, causando friamente cargas negativas, atacando pessoas inocentes e, ao mesmo tempo, depois, para eles mesmos, sem entender o que realmente foi praticado. A maioria deles, eles não conseguem entender o porquê fazem, mas sempre tendo aquele desejo de fazer o tempo inteiro. Uma impulsividade regida de um grande desequilíbrio espiritual, o tempo inteiro. Ele pagou na justiça, não todos os anos, que aqui eu não tenho quantos anos ele foi condenado, mas ele pagou, ele foi liberado. Os números dele, ele foi condenado por 71 mortes, mas ele disse que matou mais de 100. Ele realmente tinha problemas com o pai, né?
Isso aí eu pesquisei, tá? Então, por acaso, se tiver algum erro, uma imprecisão, foi só o que tava na internet, mas eu não sei. Problema sério que na espiritualidade traz com o pai. Parece que vai levar para as outras vidas também aqui na minha mediunidade. O pai dele... porque não se resolveu nada. Inclusive, o pai dele tem uma história parecida com a que a minha família tinha. Porque o meu avô, a minha avó paterna, ela perdeu um bebê, o primeiro bebê dela, porque o cara deu... Meu avô parece que deu um chute na barriga dela e ela perdeu o bebê. O pai do Pedrinho também deu um chute, só que o Pedrinho, ele sobreviveu, nasceu com algum problema no crânio por causa do chute, mas sobreviveu. E o Pedrinho, quando foi preso a primeira vez, descobriu lá na cadeia, que o pai dele estava preso na mesma cadeia, que o pai dele tinha matado a mãe dele com 21 facadas. Meu Deus. E aí ele matou o pai dele com 22, para poder Ganhou, né? igualar, e depois o pessoal fala que ele comeu o coração. Ele não comeu o coração, ele arrancou o coração, mordeu, rasgou um pedaço e depois jogou fora. E ele fez isso com o pai. Então acho que problemas com o pai... Fortíssimo, né? Faz sentido. Juliano morde jogar fora um monte de pastel que eu dou pra ele aqui também. Falta de gratidão, vou te falar. Olha... Vou falar mais do Pedroca. Olha, eu tô bem satisfeito aí com a leitura do Pedrinho Matador. E eu não quero falar muito sobre ele, porque ele pode, né, ficar bravo. Espero que não, né? Não. Com todo respeito ao Pedroca aqui. Ele não vai ficar bravo, não. Hoje não justifica, nunca vai justificar. Cabe a Deus, né? Isso, mas ele vem mudando a cada dia que passa. E Pra melhor. Uhum. Que bom. Pra melhor. Agora, eu fico pensando às vezes, né? Ele já é um assassino notório, né? Um dos assassinos com mais mortes confirmadas aí. É o maior da história do Brasil. O maior, pelo menos Nossa. assim, nas estatísticas, né? É o maior. Eu fico pensando, como esse cara arranja namorada, né? Porque deve ser difícil namorar alguém que você fala... Eu não vou cometer um deslize aqui, Pouco porque explosivo. Uhum. eu posso acabar virando, né? Fertilizante. Mas eu Acho que acho... ele não matou mulher não, Daniel. Mata só homem e ele é um cara que ele mata pessoas que merecem, Na opinião dele. na opinião julgamento dele. dele. Ele não mata vulnerável. Exato. Entendeu? Mas no calor do momento, você foi lá, bateu o carro dele. Riscou o carro dele. Vai dizer que não merece. Entendeu? Aquela riscadinha do pilar. Exato. Problema, hein? Entende? Eu não arriscaria. Mas tem gente que, né? O amor fala mais alto. Bom, Juliano, vamos manter a nossa vida vivida, né? E não vamos brincar com a morte. Vamos pro próximo aí, ô meu querido. Eu posso falar o nome dos sorteados? Você pode falar o que você quiser, contanto que você não esteja com a boca cheia. Então, beleza. Fabiana Loiacone, Érica Freitas e Thiago Lopes. Boa, maravilhoso. Bons São os nomes. vencedores. Gostei dos Bonitos E nomes, aí né? Bons eles nomes. me chamam no Instagram, no direct, né? Isso. No Planeta Podcast Oficial. Ou pelo e-mail do... Você não quer passar seu WhatsApp? Não, melhor Garotão. não. Melhor não. Safado. A prima do Humberto passou... Ixi, problema. No Instagram? Só maluco. Maravilha. Só... A bebê que teve aqui, a Barbie. Resultado? Tipo Não, assim. negativo, né? Não, sim, claro, Só mas os alguma malucos. história que ela falou? Cara, eu não sei. Eu só sei. Meu primo falou que rolou uns malucos lá, mas eu não me aprofundei pra saber. Mas o cara mandou mensagem. Assédio sexual. É? Nossa, Não, mais que coisa. bruto, não? Não sei, aí eu já não sei. Eu Eita, tenho que conversar com meu primo, que inclusive preciso respondê-lo, porque ele me perguntou como é que se eu tô bem depois do acidente. Eu não consegui ainda responder ele, porque eu Já é uma me... resposta. Né? Se eu tô vivo, né? Olha, Juliano, você pode prosseguir aí com a Sim. próxima foto. Gente, eu acho que essa foto é do cara mesmo. Tem uma bandeirinha do Brasil e tem uma outra foto dele que eu achei aqui também. Nossa, mas ele tá tão hollywoodiano, né? Tá muito chique, Na né? verdade, eu acho que ele aqui é ele novo. Aí eu tenho uma foto dele aqui, ó, que ele tá um pouquinho Deixa eu ver. mais velho. Cadê a Ele foto? precisa ir no dentista só, mas o cara é bonitão, pô. João, Aqui, ó. Cássio. Aí ele já tá um pouco pior. Aí Então, já mas tá você pode ver que é o mesmo cara. É ele tá mesmo, uma hein? mistura de Rodela com o Zacarias, velho. Tem uma foto dele aqui rezando na igreja também. Ele tá vivo ainda? Não tá vivo. Ah, bom, eu zoando aqui. Ele morreu, inclusive, em Santa Catarina. Morreu lá. Morreu lá. Mas é esse aí mesmo. Tá certo. Então toca. Aqui é ele mais novo. Qual foto você prefere, Ivan?
Pode ser a outra. A outra tá boa, né? Você vê que a cadeia dá uma destruída na pessoa. Mas aqui traz... você viu? Puxa, não justifica, né? Criminosos, enfim. Claro. Mas o Pedro, ele tem... Por mais que ele tenha feito tudo aquilo, traz um coração muito bom. E a mente que, né, na verdade, entrou em conturbações. Sei. Esse espírito, ele já traz a frieza, a ruindade, né? Uma pessoa muito ruim, foi muito ruim, aonde praticava pelo simples prazer, aonde praticava pelo simples prazer de fazer. Espiritualmente, carregava uma força espiritual também muito grande, mas totalmente voltada na prática. Tudo o que fez, tudo o que praticou diante da vida, vinha de casos pensados e de muita frieza. O lado mental negativava também um pouco, mas até então o próprio DNA o levava para cargas negativas, sempre causando com frieza e sem arrependimento nenhum o que praticava. Hoje, espiritualmente, é um espírito que ele está sobre uma triagem espiritual, sem muito rótulos, apenas se lapidando. É um espírito que não reencarna tão cedo, isso é até bom, porque o fato também dele ter reencarnado entra aquele desencarne super precoce, aonde jamais estaria certo o reencarne, jamais poderia ter voltado à Terra num reencarne, principalmente pelo lado psicológico e pelas ruindades da alma, que desde outras vidas passadas carregava placas de ruindade, frieza e muita brutalidade. Então é um espírito que em vidas passadas ele já praticava muitas coisas ruins. Então a partir do momento que você desencarna, você vai fazer o quê? Uma triagem. Então aquele espírito vai passar por uma triagem espiritual para que ele possa reencarnar de novo. No caso dele, ele voltou para uma reencarnação sem ter tido a triagem. Então ele não passou por nenhuma triagem. E sempre jogando ele no mundo da Terra, né? Por aprendizado cru. Então ele foi automaticamente jogado através dos mentores espirituais para uma triagem crua. E acabou não dando muito certo, porque continuou sendo e dando a continuação numa índole que ele já carregava desde vidas passadas. E, na minha opinião, é um espírito perdido, que por mais que ele desencarnado hoje, buscando auxílio espiritual, eu não vejo a recuperação dessa lapidação. Porque na vidência não traz o foco de vibração espiritual, que é onde os espíritos passam pela triagem, pela limpeza, pela retirada de cargas negativas. E nele não ocorre isso. Esse você quer falar, Daniel? Porque você já morreu, esse você pode Não, pode o verbo. contar a história dele e a gente comenta. Tá, ele, famosíssimo na década de 60, né? Foi onde ele cometeu ali suas peripécias. Ele ficou durante 5 anos atuando em assaltos e homicídios. Tudo que tiver direito, né? E por prazer, muito prazer. 77 roubos, 4 homicídios. Ele foi condenado a mais de 350 anos de cadeia. Aqui eu tava vendo, Vandinha, ele morreu 4 meses e 20 dias, após 4 meses e 20 dias de liberdade. João foi assassinado com um tiro de espingarda no dia 5 de janeiro de 98, durante uma briga de bar. Você vê, né? Fez tanto, mas Pra nada. morreu rapidinho, facinho. Foi num tarde, diria o outro, não é? E num bar, Esse muito você frio. tá valente, né? Frio. Com esse aqui você tá valente, né? Otário! Trouxa! Pega essa sua luzinha vermelha e enfia na bunda, meu, seu vagalume. Vai que ele vem, olha que ele pode vir também do além, viu? Não, ó, tá nervoso. brincando. Aqui é tudo no amor. Aí eu quero Hoje em dia é ver. tudo no Morreu amor. em 98, já tá na hora de reencarnar, viu? Daniel? Não. Não, esse aí não reencarna mais. Esse não volta mais? Não aprendeu nada, nada, nada. Psico, Nada, né? nada, Psicopata. nada. Mandinha, você tá russa hoje com esse Você tá chapéu. recha. Olha, gostou? Hoje em dia a Rússia não tá tão na moda, né? Mas olha, O Humberto. pessoal ficou bravo com você. porque Não, você não a falou roupa. razoavelmente bem do Putin. Aí aconteceu as invasões, o pessoal já ficou achando que você tem uma conspiração comunista. Agora você tá Olha. com esse chapéu, pode Você ser vê? que seja Não, verdade. mas Esse acho chapéu, porque hoje eu vim preparada pro ar-condicionado, ele não E eu tá nem ativo. liguei. Mas, pô, o ar-condicionado é 16 graus. Aqui tá 10. Tá Então, mais frio hoje. Não é, ai, que Juliano? bom. Né? Eu fico feliz. Fico feliz. Juliano, acho que sim. Eu acho que sim, com o todinho aqui, ó. Eu vim preparada pro ar-condicionado. Olha, maravilhoso. Só pontuar aqui, então, quem são os ganhadores, Juliana? Os ganhadores são a Fabiana Lu Iacone,
Érica Freitas e Thiago Lopes. Maravilhoso. Certo. Semana que vem na Hotmart a gente continua, tá? Com os assassinatos psicopatas brasileiros. Nós vamos ter o Vampiro de Niterói. Nós vamos ter o Emasculador do Maranhão. Inclusive, tô ouvindo um podcast muito bom. Sobre o Emasculador? É, do Ivan Mizanzuki também. Projeto Humanos também? É. Mas é esse aqui, do Maranhão ou não? É outro? Puta, eu não sei se é do Maranhão, mas eu acho que ele é no Pará, na verdade. De Altamira. Isso, em Altamira. Ele fez bastante coisa em Altamira. Vou contar no próximo episódio, mas Emasculador, pra quem não sabe, e até bom não saber, porque não é muito legal, é por quem ele arrancava os órgãos genitais. Ele arrancava, é um termo muito... Ele arrancava. Parece que arrancava mesmo, hein? Sem o auxílio No segundo momento ele arrancava. Sim. No primeiro ele fazia cortes precisos com bisturi. É verdade, né? Porque ele era meio dentista, né? Ele tinha um negócio de dentista. Eu não cheguei tão longe, faltam 2 episódios. Nós vamos falar dele. Não, quem era dentista era o Febrônio, que é o outro. Febrônio foi o primeiro serial killer brasileiro. Índio Febrônio do Brasil. Então, semana que vem, Vampiro de Niterói, Emasculador do Maranhão e Índio Febrônio do Brasil. Febrônio Índio. Já é esse daí. Vamos falar deles. Aproximadamente. Vocês sabem quem é, tá? Tem fotos maravilhosas, ele tem tatuagens lindas. Ele, inclusive, tatuava as vítimas Juliana também. até engoliu a saliva travando. Precisa treinar em algum lugar, né? É lógico, não dá pra você sair né? Fazendo esse tipo de coisa à toa. O que mais que a gente tem? Acabou? Não, peraí. Não, a gente Não, tem não, a leitura acabou. do povo brasileiro aí. Os caras que ganharam na semana Exato. passada. Tem, Juliano? O pessoal entrou em contato ou não? Que ganhar semana passada? Então, tem uma da Ninguém? semana retrasada e tem essa que também não entrou em contato. A gente não tem nenhuma leitura, então, pra hoje. Não. Tem a da Marcela, então. Tem a da Marcela. Quer vir aqui, Marcela? Então colhe aqui com a Vem, gente. bebê, mamãe. Pera aí. Ô, Juliano, você consegue Pega uma arranjar cadeira. a cadeira aí? Pega. Acho que o microfone elas podem dividir. E a Marcela não entrou em contato com vocês mesmo, porque no caminho ela falou, eu esqueci. É, tá vendo como é que é? O povo. É. A gente dá a chance, o pessoal não quer, aí vem aqui ao vivo. É assim que a gente funciona, povo brasileiro. Ó, o Juliano. Come, força na hora que precisa, nada. Olha aí, vamos ver se ele levanta. Olha, parece um idoso. Deus me livre. Precisa fazer hidroginástica, hein, Juliano? Esse bracinho de espaguete aí que você tem. Dá uma levantada, aperta porque ela é o pesada botão aqui, mesmo. Juliano. Aperta o botão ali só pra dar uma levantada na cadeira que tá meio baixo, eu acho. Por favor. Aí, garoto. Muito bom. Por favor, Marcela, sente-se aqui com a gente nessa mesa de mármore da nobreza italiana. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Dê boa noite para nossa audiência Boa noite, qualificadíssima. Muito bem. Ó, sua câmera é essa aqui, hein? Senão, se você olhar para lá, vão pegar só seu nariz, provavelmente. A Marcela foi uma das leituras da semana passada. Semana passada não, quarta-feira, certo? E aí eu gostaria que você dissesse como... avaliasse a leitura da Wandinha, se as coisas bateram ou não, se nada bateu e você veio aqui pegar um dinheiro de volta, o que tá acontecendo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a leitura para você e dizer que realmente tudo que ela falou tinha tudo a ver. Fundamento. Sim. Desde, assim, tudo... Desculpa, ele tava puxando o canudinho do Todinho. O pessoal acha que é mentira. Filha da puta, me dá uma fungada no microfone. Tá vermelho agora, né, desgraçado? É fogo. Você viu? Desculpa, Soltou, viu, é quando Marcela? solta o ar Esse ali, programa aqui é um soltou. programa sério, hein? Tá com o nariz entupido, É. ele tem esse problema. Desculpa, Marcela, por favor. A leitura ela foi mais pautada na minha vida profissional. Uhum. Então, tudo que ela falou de janeiro a fevereiro, os problemas que eu tive, os problemas que eu venho enfrentando nos últimos 3 meses, tudo bateu. Certo. E você já se consultava com ela há algum tempo, imagino? Sim, eu conheço ela já há bastante tempo, né? Alguns anos? Você... Não, Menos que anos? menos que anos. 1 ano. Você Ainda não é boa com data, né? Não 1 ano, meses então. É, uns 9 meses. Maravilha, 9 meses. E aí você procurou a Wanda por quê? Que agora que eu tô curioso. Problema amoroso. Fala a verdade pra gente. Não, pior que não. Profissional? Profissional. Era a minha segunda escolha. Tô um médium, mais ou menos. Ele tá sensitivo, né? Tô sensível. Pai Mané agora é o nome dele. Mas e aí, como é que foi?
as paradas que quando você foi lá, a sua expectativa era de uma leitura, de tomar um passe? Qual que era a sua expectativa? Na realidade, eu cheguei porque eu tinha uma outra sócia, né? Eu fui buscar essa orientação porque ela já passava com ela. Ah, tá. Então era mais uma orientação da nossa empresa que a gente ia começar. Uhum. E ela chegou a aconselhar vocês ou... Chegou sim. Né? Até deu certo naquela época, tudo mais, mas aí a gente achou por melhor cada uma seguir o seu caminho. Então foi uma crise ali no meio. Mas deu certo, pô. Tá vindo a Renegade aí, vamos falar pro povo, né? Que se tá vindo Renegade é que deu certo, né? Ninguém comprou uma Renegade 0, Humberto Rosso, e fala o que aconteceu com os seus negócios, certo? É isso. Então, maravilha. E hoje você ainda vai lá na Vandinha se consultar ou ver previsões de futuro? Ou outra coisa? Na realidade, a gente acabou se aproximando, né? Vocês ficaram brother? Filhas mesmo. A gente tem um verdade. xodó por ela imenso. É como se a gente conhecesse a Marcela há anos. Hoje a Marcela, tanto que é que ela foi comigo hoje pra Aparecida, dormiu em casa, Sei. ela vive em casa. Sei. Você mora lá E perto? é a melhor amiga Não? da Micaela. Você é amiga da Mica? Sou amiga da Mica. A gente ficou família. É de virou outras família. vidas, então, ou É um não? reencontro. Exatamente. É um Você reencontro vê de como eu outras- sou bom? É um reencontro de outras vidas. Muito forte, vocês não têm noção. A ligação dela comigo, ela com as meninas, Carol, Mica. Ela e a Mica, nossa, parece que são irmãs há muito tempo. Você gosta de funk, então? E, Pior que não. Ah, e tá ela tá vendo? ensinando a Mica a sair do funk, então isso já é muito bom, Agora, né? por isso que você quer ela Ela perto. que leva a Mica pro clássico. Boa. Ela Esse tá é ouvindo bom. bar direto agora, né? E o amor que ela tem Famosa. pelos filhos adotivos, né? Pelos irmãos adotivos. Você tem um carinho muito grande pelos irmãos adotivos. Olha, maravilhoso aí. Que bom que você tenha gostado da leitura, apesar de achar que vocês duas devem fazer isso direto, né? Que a Vandinha nem olhou direito pra foto, ela já sabia o que ela tinha que falar. É, né? eu vi e falei, nossa, mano. Exato. Bebê gigante. Deu tudo certo. Então, muito obrigado aí. Vou encerrar esse programa, certo, Humberto? Pode encerrar, Daniel. Pode encerrar, porque já deu o que tinha que dar hoje já também. Então, né? maravilhoso. Já foi Hoje um é monte. domingo, pé de cachimbo. Eu ainda tenho que ir na missa, né? Então, pra você que tava assistindo aqui, muito obrigado aí por assistir e ser membro participante aqui do canal de membros da comunidade aí do Planeta Podcast Sobrenatural. Espero que vocês tenham gostado a valer. Continue acompanhando que terão sempre mais conteúdos exclusivos aí dessa dupla que maravilhou o Brasil. Maravilhou. Como Maravilhou o não? Tá Brasil maravilhando. e invejou muitas pessoas que cortam freios de carro por aí. A gente capota, mas não breca. Exato. né, Por isso que eu Daniel? comprei um patinete. Tá certo. Ah, eu eu não já tô nem aí. vi muitos, Acidentes de patinete? muita gente caindo de patinete com 40 anos quebrando o braço. Exato. Patético. Mas, olha, é melhor, né, um patinete. De repente eu mudo de locomoção, né? De repente a gente vem aí naquele velho meio de transporte, o tênis. O Não, Daniel não. Brincadeira. Por enquanto, mas Eu vou você vir, sabe, eu vou né? vir de patins. Ó, deixa eu falar um negócio, Daniel. Hoje nós teremos a continuação da live da semana passada, que são os assassinos brasileiros. Certo. Sangue escorrendo na tela, é o Sangue. linha direta da internet. Exato. É o linha direta com... Fala que eu te escuto na internet, porque aqui a gente mistura tudo, né, Wanda Lopes? Faz uma salada, Você um veio mix, até né? de boina hoje, Vim preparada. fez um mega, Cabelo natural. cabelo natural, né? Oxe. Você regou com o quê? Com fermento? Lógico. Porque a última semana É, aí, mamona. Folhas de mamona. folha de Mamona mamona. é bom, dizem que é Isso, bom. cresce. Babosa também. Excelente. Babosa. Depois passa pra gente que eu e o Humberto estamos precisando crescer quer cabelo, não. O Juliano, então, Natural. vocês falam. Viu, Vandinha? Meu Hã? cabelo tá acabando. Não há o que fazer. Apesar que eu também não tô tratando direito. Vou dar endereço do salão onde eu fiz o meu mega hair. Então. Fazer um mega hair. Eu vou fazer um mega hair pra ficar igual o Chitãozinho nos anos 90. Preciso ir pra Turquia fazer um mega hair, porque no meu caso parece que é Turquia que Vai salva. no do médico do Ed Gama, ficou muito bom. Ficou bom mesmo. Ficou excelente, ficou Ele- excelente. Mas não, mas ele que você não sabe, ele tá na etapa 3 de 100. De 100, Precisa fazer é um mais- fio a fio. São 97 aplicações Fio que a fio. precisa fazer. É. Depois vai ficar, ó, muito bonito. Parece que ele vai ficar igual o Bob Marley depois. Juliano, vamos começar ou você vai ficar jogando Candy Crush aí, meu? Chegou aqui o link. Já acessei também. Pra ver se a Hotmart liberou nosso vídeo dessa vez. Liberou? É que eu já percebi, eu tenho que fazer a live na hora. Se eu colocar programar aqui, Da Zica. Não, então tá bom. Inclusive, novidade aí, em primeira mão pro pessoal que tá na comunidade, é que agora
essa semana que vem, a live será na segunda-feira, não é verdade, Vandinha? Sim, vai ser um dia maravilhoso no dia de segunda-feira. E mais cedo, porque nós temos um público muito forte no Japão. Sim, Que estão cobrando. Exato. Não é? Os meus filhotes japoneses estão cobrando muito a segunda-feira. Então, tá voltando aí pra segunda-feira. Voltando não, que nunca teve, né? Mas vai ser mais cedo, vai ser mais às 6 da cedo. tarde. É. Inclusive, metade das pessoas que compraram o curso são da comunidade daqui da Hotmart. E a outra... São japoneses. Não, e a metade é de fora do Brasil. Sim, Olha, eles é verdade, cobram né? muito. Por isso que eu pedi, se vocês pudessem mudar pra segunda, pra dar, né, A chance pro povo. pra eles assistirem. Porque o horário acaba eles dormindo, é muito tarde. Sim. E colocando às 6 da tarde, às 18, que é o horário de Brasília, vai ser Sim. legal. Maravilhoso. Eu gosto mesmo de público internacional, Daniel. Ah, eu também. Quando Trabalho cai pra em isso. iene, É, fico mais muito bom, alegre. né? Iene, libra, esterlina. A gente é assim, né? O pessoal não pode falar. A gente é da espiritualidade? A gente é da espiritualidade, mas a gente é mais do dinheiro. Olha, Entendeu? olha que mercenário. Eu sou do entretenimento e do humor, né? É. Da arte. Faz de graça É. na praça, então. Não. Eu tô aqui... Não dá, tá teve- frio, Faz né, a sua Berta? parte, então, bonitão. Eu sou da Tá frio. arte. Eu sou do entendeu? dinheiro e Dinheiro é consequência do Então bom tá bom. se trabalho. você quiser me dar o seu dinheiro e fazer pela arte, eu tô aceitando. Não, eu não posso me dar ou te dar o meu Sem dinheiro. gaguejar, meu. Eu não posso te dar porque eu preciso financiar a minha arte. Então. Né? Como é que se eu morrer de fome, como é que eu espalho essa arte tão bonita? É miserável. De luz, fome, de luz e comida. arte, que nem De a amor, Marina né? Abramovic. Não. Vamos pro assassino, Daniel? Ah, não, Vamos. só um aviso. O Juliano já tá escolhendo aí os analisados da semana, né, Juliano? Uhum. Então tá bom. Então vamos pro primeiro assassino. E novamente eu posso falar aquele feedback. Fala o Pô, feedback, meu. Tivemos 3 sorteados novamente e eu mandei 3 e-mails porque ninguém entrou em contato comigo, a não ser a Fabiana, né? Sei. E a Fabiana, ela já entrou em contato comigo pelo Instagram, que é o que a gente sempre fala para me chamar pelo direct para ter a foto analisada. E os outros 2 não entraram em contato nem pelo Instagram e nem responderam o e-mail que eu enviei. Sem problema, Juliano. Aí a pessoa não quer retirar, e aí é uma questão dela, não é? Mas você que quer, fica atento. Se você tá assistindo, possivelmente você tem grande chance de ser escolhido, tá certo? Vamos lá pro primeiro. Hein? Tá faltando um no título aí, hein, Juliano? Depois você coloca o Índio Febrônio do Brasil aí no título. Vamos pro Vampiro de Niterói. Mas o Índio Febrônio a gente não fez ainda, né? Porque a Fez gente outro comentou, índio. sobre ele. Acho que fez o Índio Galdino. Exato. Esse aqui, ele é o contrário. Tá? Vamos lá, Juliano. Vampiro de Niterói é esse sujeito aqui? Aí você que me diz. Faltam uns dentes aí pra ele, né? Marcelo Costa de Andrade? É ele mesmo. Então fechou. Niterói Vampire. tá escrito. Foi difícil achar foto dele, gente. Eu não sei porquê, mas... É porque vampiro não aparece em fotos. Não sei se você sabe. Nem em foto, nem em espelho. Manda bala, Wanda. Nossa, sobre uma reencarnação totalmente desequilibrada. Esse espírito, na verdade, todos os espíritos que agem desta forma, eles são espíritos mal reencarnados. Então acaba sendo um foco muito parecido um com o outro, porque a origem não muda muito. Porque, na verdade, são todos espíritos mal reencarnados mesmo. Um espírito mal reencarnado, aonde traz diante da vida um grande desequilíbrio espiritual. E dentro de raízes, ocupa um corpo totalmente aguçado de energias negativas, confusões mentais e tristezas internas. Isso tudo começou muito cedo. Desde os 5 anos de idade, já tinha totalmente esse grande desequilíbrio, aonde começou a aflorar muito aos 18 anos de idade. Dos 18 anos à frente, é onde esse espírito acabou tendo as piores metas em cargas negativas, causando friamente o caminho, sem se arrepender e nem tampouco de deletar o próprio caminho. Tudo que ele fez entra também na fase da espiritualidade de uma forma totalmente negativada. Porém, uma mistura também de desequilíbrio espiritual com físico, onde desde os 5 anos de idade veio trazendo a ele a desorientação espiritual e a negatividade o tempo inteiro, causando e dando a ele não só as turbulências, como também as diversas negatividades, sendo elas todas de uma forma fria e negativa. Tudo que passou entrou numa experiência totalmente negativada, causando turbulência e o negativando muito, mas de uma forma totalmente voltada à negatividade espiritual. Ou seja, um espírito totalmente ligado à carga negativa.
aonde fazia as coisas pelo impulso atrás do outro. E o que traz aqui que a mente dele não tinha, assim, o tempo de um raciocínio. O oposto de muitos outros, né, dessa mesma espécie, que eles atuam o ato, depois vem a forma do arrependimento, né, nem que seja por algum segundo. Ele não. Ele, em nenhum momento, ele tinha a negatividade. Ele sempre passava e tinha automaticamente a vibração de uma continuação. E não de se arrepender do que fez. Sempre de uma carga para outra, sempre mantendo já o próximo processo. Isso é um espírito totalmente desorientado e numa má formação espiritual. Uhum. Só uma observação rápida, a Rosângela, ela pediu uma evidência da Wandinha pro pessoal que tá no grupo. A gente faz duas, inclusive. O Juliano tá selecionando. Tem que ficar ligado, porque às vezes você foi até sorteada e não entrou em contato com o Juliano para ter a foto analisada. Então vou dar aqui mais ou menos um resuminho da história do Vampiro de Niterói. Marcelo Costa de Andrade, em 91, matou 13 meninos entre 5 e 13 anos, né, as vítimas. Ele abusava sexualmente do cadáver e era conhecido como o Vampiro de Niterói porque ele lambia o sangue da cabeça das vítimas. Que lugar específico para lamber o sangue, não é? E não se arrependia de nada. Que traz de todos que a gente fez análise até agora, ele, na minha evidência, ele é o único que traz a continuação, sem arrependimento nenhum, com uma impulsividade incrível de uma maldade. E a frieza. Psicopata, né, meu? Os outros ainda tinham um coraçãozinho, se arrepende, mesmo assim continua, mas pelo menos parou um pouco para refletir. Ele não. Ele traz a continuação da maldade. Se ele reencarnar, ele reencarna como uma possível vítima de alguém ou não? Não reencarna mais. Aqui traz que essa seria a última reencarnação, aonde seria uma reencarnação para ele ter e receber todo um caminho de elevação. E na verdade não foi o que aconteceu. Repetiu várias cenas opostas ou ao contrárias, sem arrependimento nenhum. Essa reencarnação dele foi perdida do começo, meio e fim. E aí desistiram dele. Aqui traz como se fosse desistência, porque não retorna mais para a Terra. Não vai ter. Vira um zombeteiro, vai para o umbral ou abaixo do umbral, sem a chance de poder voltar de novo à Terra. Não tem nem chance de se redimir depois. Nele não. Porque ele não teve nenhuma fé, o coração mesmo. O que eu falo por mais que a pessoa seja ordinária, vai chegar um momento que ela vai ter um pouquinho de sã consciência. Ele em nenhum momento teve esse equilibrinho, que daria uma chance para ele poder voltar várias vezes. Então, ele teve a última chance, porém não retorna mais a uma reencarnação. Maravilha não, né? Que pena pra ele. Não, maravilha... Bom, acho que maravilha... Pro resto. Pelo menos uma justiça divina, né? Foi feita. É válido. Vamos pro próximo, então. Vamos pro emasculador do Maranhão. Esse que o Juliano tava com vontade, hein? Me mandou 2 vezes. Falou, vamos fazer do cara que eu acho que vai dar bom, hein? Vai ser legal. Por quê? Por quê, Juliano? Explique-se, Juliano. Esse eu também tive dificuldade de achar foto. Aí... Você viu, desconversou, né? Juliano... Por que você não pega aquela que tá com um pôster na parede do seu quarto? De trás, né? Aí eu vou colocar aqui. Autografada. Olha ele aí. Qual é o nome dele? Francisco de Chagas Rodrigues. Já é mais, aparentemente, né? Parece, assim, na genética da espiritualidade, ele já traz pelo menos o senso familiar. Por mais que ele afeta toda essa carga negativa, ele tem pela família o carinho e a dedicação. Já tem um lado positivo dele. O lado negativo também vem sobre uma grande frieza que o coloca diante de impulsividade e de negatividades o tempo inteiro. A regência desta vida foi de um caminho espiritual. Seria totalmente ser voltado à espiritualidade, guiando o mundo da espiritualidade e tendo sobre tudo isso o merecimento a cada dia melhor. Na verdade, ao reencarnar, desviou literalmente todo esse caminho. Então, o predestinado era o dom da palavra, a força da espiritualidade. Ou seria um pastor, ou seria um padre, ou seria algum dirigente de alguma religião, que foi o combinado desta reencarnação. Ao chegar na Terra, infelizmente não cumpriu com nada. Infelizmente, continuou usando com o dom da palavra, continuou tendo uma força, uma boa lábia, mas de uma forma totalmente negativa. E agindo com frieza, com muita sabedoria, em nenhum momento se cobrou. Isso não só o penalizou, como também trouxe aos familiares uma tristeza muito grande. Esse espírito ele já volta
para novos aprendizados. Maravilha. Eu não tenho muito o que falar. Eu não cheguei nele ainda na parte do podcast que eu tô ouvindo. Tá, tem um podcast que conta a história desse emasculador aí, só que ele, meio que nem o caso Evandro, ele demora pra chegar no cara que realmente cometeu. É do Ivan também? É o Projeto Humanos? É. Ó, vou dar um resuminho aqui. Ele é Muito inteligente, viu? É. Ele é um dos mais chocantes aí, porque ele matou 42 crianças e ele é um emasculador porque ele arrancava os órgãos genitais das crianças. Era a marca registrada dele aí. E não sei exatamente o motivo. Deve ter alguns estudos sobre isso. Talvez você descubra aí nos conte. E o Juliano, que é grande fã. Juliano, você é fã, Juliano? Não, cara, é que eu fiquei meio curioso, né? O cara, além de matar, ele arrancava... Esquisito, né? Muito estranho. Muita ruindade, né? Nós vamos pro último, que é o Índio Febrônio do Brasil aqui, que é considerado o primeiro serial killer brasileiro. Só pontuando aqui, dos que a gente analisou aqui, realmente o emasculador é o que matou em segundo aqui, né? Porque o Febrônio a gente não tem muita ideia de quanto foi que ele matou. E o Pedrinho Matador, primeiro do ranking, com 71 condenações de morte, mas que diz que matou mais de 100. O Febrônio eu tenho 2 fotos. Eu tenho essa. Ele é de 1895, Febrônio. E tem essa aqui. E essa aqui ficou pequena. Não tenho não, só tenho um. Inclusive, recomendo um outro podcast do Ivan Mizuzaki, que é do caso Evandro, Projeto Humanos, que chama Anticast, que tem lá um episódio especial, biografia do Índio Febrônio do Brasil, discutindo todos os pormenores e tal, com tudo que as pessoas conseguiram acessar dele. Vamos fazer a análise, Vandinha? Depois eu conto um pouquinho, faço um resumo. Essa foto dá? Dá. E também tá muito nítido para mim. Ele, se você for analisar mesmo o lado físico, ele não traz nenhuma negatividade vibrada ao lado físico. Ou seja, uma ruindade ou um fanatismo, um desejo de querer realizar aquilo. Ele, na verdade, ele traz um grande desequilíbrio mental mesmo, literalmente saúde, o lado esquerdo do cérebro, traz um conflito muito grande no lado esquerdo do cérebro, que impede o raciocínio e a vibração de um bom caminho. O lado esquerdo do cérebro vem tendo, desde criança, desde os 3 anos de idade, um conflito muito grande. Nasceu com essa turbulência e aos 3 anos de idade teve um conflito, é como se tivesse estourado uma bolha aos 3 anos de idade, afetando muito o lado esquerdo, aonde toda essa conturbação, toda essa negatividade causada por ele veio mais pelo lado físico e nem tanto por perturbações espirituais ou até mesmo karmas de vidas passadas. Se ele tivesse tido um cuidado quando criança, aqui traz que quando criança demonstrava muito lado negativo, atitudes que não eram compatíveis uma criança. Se naquela época fosse tratado, teria remediado e cortado o mal pela raiz. E vem muita ligação ligada ao lado paterno dele, a família paterna. Então lá atrás também, Tata, né, o Tata, depois do Tata, os ancestres em si, eles traziam essa negatividade muito grande em relação ao mental, que causava também todo esse tormento na área física. Então, no caso dele, não está ligado a turbulências espirituais como os outros, ou uma negatividade mesmo de ruindade. Aqui traz uma inocência na alma, porém com grande desequilíbrio mental. E o que mais ele afetava, pelo fato dele atuar nesta vida, as ruindades, né, as negatividades, estava muito ligado ao pré-espírito dele, que é onde em vidas passadas praticava tudo isso com muita lucidez. Então é como se ele trouxe para esta vida atual o lembrete de todas as vidas ancestrais. E como ele tinha e teve esse problema mental, ele não teve o raciocínio atual, que estou reencarnado, estou vivendo hoje uma nova vida. Esse problema no lado esquerdo do mental refletiu e trouxe durante a vida inteira um passado mal resolvido, que é o que ele acabou atuando nesta vida atual. Então, se fosse ver o lado dele, é totalmente clínico. Sei, ele é um problema psiquiátrico. Psiquiátrico. Mas aí os atos negativos, se você for puxar o relato desta vida atual, não bate, porque
não traz essas energias negativas. Por ter esse problema intelectual, né, do mental, ele trazia muita ligação negativa do antepassado dele. Estava muito ligado às vidas passadas e não à vida atual. E ele, em forma de espírito, volta ou não? Ele volta até mesmo para quitar as 6 últimas reencarnações, que foram, na verdade, todas elas penitosas, todas com penas. Então, hoje, pela 6ª, ele volta novamente para cumprir tudo novamente, zerada. Mas ainda não tá na Terra, né? Não, ainda não. Não, maravilha, então, é o índio Petrônio, né? Febrônio. Febrônio. Petrônio era um cara da escola. Eu acho que é Febrônio índio, né? Febrônio índio do Brasil. Primeiro serial killer que você tem notícia. Abusava, matava e torturava. Ele fazia rituais, né? Ele dizia que essas atitudes dele com as vítimas eram rituais de purificação. Tem uma história até de que ele Lembranças tinha... de magias de vidas passadas. Ele tinha até um consultório de fachada, assim, pra ele receber a galera, e aí ele arrancava dentes, um negócio assim. E ele tinha uma tatuagem, né? Ele, acho que de todos esses aqui, é o que tem anunciado a coisa da magia negra, assim, né? Que ele... esse termo, não pode usar esse termo que confunde as pessoas ficam raivosas, é uma oportunidade para as pessoas raivosas. Mas o que eu quero dizer é magia sombria e tal. Ele se autodeclarava o filho da luz. Eis o filho da luz. Ele tatuou no próprio peito dele. Que ano que é? 1895. 1895? 1895. Exato. Faz 1895. tempo, então. Né? Achei que podia estar por aí até. Esse eu teria medo também, viu, Daniel? Isso aí eu não encarava, não. Não tem nenhum Mas que eu era falasse fácil de tranquilo. cair, porque aqui traz a doçura. Você nunca imaginaria, você vê ele, Lábia, jamais né? imaginaria que uma pessoa fosse fazer o que ele fazia. Porque aqui traz a doçura de uma alma. Uma pessoa muito dócil. Mas esses são os piores, não é, Wander? Lobinho na pele de cordeiro. Ah, a pessoa que é muito boazinha, Lobo muito na pele de perfeitinha. cordeiro. Quanto mais luz, mais sombra. Olha, minha mãe dizia isso, viu? Pois é, sua mãe é Quanto assim. mais luz, mais sombra. Mas eu acho, sabe, Daniel? A pessoa que é muito intensa, sabe a pessoa que ama demais? Essa Sim. pessoa é a pessoa que dá a porrada na esposa depois. É o Juliano, né? O Juliano é o Golden Retriever do Brasil. Ele é um homem extremamente dócil. Às vezes eu fico imaginando que quando ele chega em Guaianazes, se a chinela não canta. É Eu mais acho. fácil eu apanhar. Mano. Não, o Juliano apanha, o Juliano é bom menino. Mas sabe esse pessoal que manda carro de telemensagem? Romântico. Esse pessoal que manda telemensagem bate na esposa. Você que recebeu telemensagem do seu namorado, Foge. é questão de tempo. Isso aí é 2, 3 anos. Muito romantismo, some, cuidado. some. Bate na Eita, pessoa. Lelê. Não dá pra respeitar. Pessoa que fala, eu não consigo viver sem você, quer dizer o quê? Quando você quiser ir embora, você acha que ela vai deixar? Se ela Ela não vai consegue matar. viver sem você, Exatamente. Ela vai matar. ela vai te raptar no mínimo, né? Deus, pai. Por isso que eu Isso é sou verdade. da filosofia Da linha do Sagitariano. solta que volta. É a linha do Sagitariano. Inclusive o Daniel recebeu muito ódio, viu, Vandinha? Tem recebido até hoje, que tá bombando o seu Muito corte. ódio. Impressionante como o ódio motiva as pessoas na internet. Estamos muito felizes, Eu inclusive. preciso pelo fazer vídeo. até uns bagulhos de corpo fechado, né? Você precisa ver isso aí também, viu? Porque ele tava dando uma palestrinha falando que Sim. relacionamento não vale a pena, que O Dani? amar é uma merda. Só que ele não tava falando exatamente assim, é que o pessoal interpretou mal. Porque é um amante, né? O Daniel é um cara, Sou é um sou grande romântico. centauro, né? O Sagitário é É. um centauro. Sabe como é? E aí o pessoal ficou bravo com ele, Vandinha. Começou a atacar, falar, ai, deve ser uma merda viver ao seu lado. Você é uma pessoa horrível. Falta Jesus no coração. Nossa, que peso. Foi desse- Mas eu acho cancelado. engraçado, porque a pessoa que manda um comentário desse, ela é tão apequenada. E vê se eu vou sair do meu trono de elegância. Logo no prime Pra- time do no descanso. meu prime time do descanso. Pra responder esse tipo de gentinha, entendeu, ô Wanda Lopes? Cansa, né? Eu, sabe o que eu faço por eles? Eu rezo. Isso. Eu rezo, eu nem acredito tanto, mas eu rezo e falo, De olha, preferência o terço de costa e de frente, né? olha de costas pra ver longe esse pessoal. Isso. Traz de Inclusive- frente, traz de frente. Tinha um terço, Vandinha, não sei se você já viu, que eu acho que é o terço da libertação, que era o terço do preguiçoso. Que quem inventou, inclusive, foi o Padre Marcelo. Ah, Que ao invés de você rezar Ave Maria, Ave Maria 10 vezes, ele falava assim, Jesus, 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 10 vezes. Burlando o esquema.
Da penitência de que Deus? o pessoal que rezava 10 Ave Maria rezava em 1600, não tinha TV, não tinha TikTok. E rezava mesmo. Rezava com fervor. Agora a gente tem que Fervorosamente. pegar o pessoal, tem que fazer compras, tem jornal, tem internet. Não dá, Tem né? muita coisa durante o 10 dia, Ave né? Maria é muito tempo, né? Muita coisa pra se fazer. Tem que pensar. E é mais, né? É 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso. Não, 10 Ave Maria e um Crê em Deus Pai, não é isso? Não, é 10 Ave mais. Maria. É mais, é mais, é mais. Não, então, é que são 5 vezes 10 Ave Maria e entre as Ave Marias você reza um Pai Nosso. É isso. E o Crê em Deus Pai eu acho que é no final. Porque eu lembro que, putz, quando eu tinha que ir no terço com a minha mãe. E quando chegava o Crê em Deus Pai, eu falava, puta, tá acabando. Ufa. Olha! Pelo amor de Deus. Olha Nossa, só. eu acho que eu nunca rezei um terço inteiro, não. Não, daí a gente ia e o pessoal dormia. No terço ficava pescando. É, muitos eu- dormem. Mas Eu o já que, o padre falava que não rezava queria com ir, a eu era galera sincero. o terço inteiro? Não, as famílias. Daniel, não é Cara, nem na tem- igreja. O pessoal ia na casa um Nas do outro. casas. Você entende Cada essa semana. loucura? Em Mogi tem isso ainda. Cada Nossa, semana é eu uma nunca fiz casa. isso. Hoje eles É levam isso. até a santa. Isso, minha avó Na- recebia É. a santa. Na minha casa ainda rola, gente. A minha mãe recebe a santa e, tipo, de vez em quando vai um monte de mulher lá rezar. Ainda E- tem. Nossa, a minha mãe recebia a santa há um tempão atrás. Mas É. esse negócio de terço, ó, Eles levam a santa basculei, e tem ó. o terço. Olha, eu vou falar pra você que é uma resistência, viu? Ali E é. a minha mãe Ali é a me prova da deixa- fé A mesmo, né? prova da fé. Sua mãe o quê? Uhum. Minha mãe me deixa numa saia justa, tá Até ligado? hoje? É, porque ela Tá na hora de mudar, hein, Juliano? Ela chega e fala assim, filho, a gente vai começar, você não quer ir não? Só que aí eu tenho que falar não pra um monte de senhorinha que tá... Finge lesão. E aí eu fico muito sem graça Olha, de eu falar não. tô sem sentir gosto, sem sentir cheiro. Acho É. que eu vou ficar no meu quarto. Eu falaria uma pior, mas olha, é muito bom. Você reza o terço? Não. Você reza Rezei o quê muito. na hora de fazer um mantra pra puxar boas energias? Eu adoro o Pai Nosso e rezo o Salmo 91. O que é o Salmo 91? Da Bíblia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra no Onipotente, descansar. Caíram 10 mil à tua direita. Esse é famoso. Você acredita que eu não decorei eu só consigo ler ele lendo. Não, eu Mas também. é um salmo muito forte. Eu também, só lembro. Muito, muito forte. Vocês sabem cantar o hino da bandeira? Quando eu tô mal espiritualmente, eu canto o hino da bandeira. Sério. É porque eu sou muito Pedindo patriota. socorro, né? É, Pedindo eu socorro. canto Havaí 5-0. Como é que é? Você sabe? Lembra o começo do hino da bandeira? Mas eu nunca nem cantei isso. Ah, vai dizer que no Colégio da Cruz não tinha o hino da bandeira Não, pra cantar. no colégio, o colégio canadense, não tem essas Ah, coisas. mas tinha o hino da bandeira do Canadá. Devia Hino, ter. tinha hino do Maple. Não tinha essas. Não? Cantava. Maple. Acho que a gente cantava o Ó. hino do Brasil só uma vez por ano, e era o hino do Brasil, que era a festa dos esportes. Nossa. Eu gostava muito da oração do Santo Anjo, que era rapidinha. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Deus a ti lhe confiou a piedade divina. Você Nossa, me mas rege, você- me guarda, governa, ilumina, amém. Sua família é bem mais católica que a minha. Eu sei. Agora, o Creio em Deus, eu também sei o Creio em Deus Pai. Mas era o faroeste caboclo das orações, né? É longe. O negócio vai longe, vai contra toda a Eu história. não tenho a menor ideia como é o creio em Deus. Eu nem tenho noção. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Esse começo Eu tá. sabia, juro que eu sabia. Creio em Deus Criador Pai do céu e da terra, em Jesus Cristo, teu único Filho, vosso Senhor Jesus Cristo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, Que é jogral? padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. O Juliano sabe. Desceu às mansão das dos mortos. dos mortos, Das lágrimas. ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão, na dos, comunhão santos, dos santos, na ressurreição dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 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 Você não Eu fez lembro catecismo? dessa. Matei mais do que fui, né? Agora, é impressionante, assim. Eu não sabia que você sabia tudo Eu isso. aí. sabia. Eu parei na Crisma, porque na Crisma... Eu fiz a crisma também. Eu não fiz, não. Não, a Crisma eu não consegui, Vandinha. Ah, não? Por quê? Porque eu ia na igreja e todo final de coisa é assim, ó, vamos fazer a Crisma. Vai ser muito legal. Aí eu gostava que eu ficava perto da menina bonita, pegar na mão da Olha menina só. bonita na Crisma. Eu já vi que eu já tava meio... Ir pra saindo do crisma pra caminho. namorar. É. E aí, o que aconteceu? Era 10 minutos de explicação de reza lá e depois vamos treinar pra passar a sacolinha.
Aí ficava passando a sacolinha lá. Que treino é isso? Sacolinha. pessoal Da doação? fazendo, aí e ficava treinando. Você treinar, fala, pega a sacola e passa, Exato. velho. Aí eu falei assim, eu achei que eu ia aprender coisas aqui, que ia ter um conteúdo. Não, era só sacolinha. Porque eu acho que tem que ter a sacolinha. Quantas aulas de sacolinha você precisa ter pra aprender a passar, velho? Exato, mas é porque é treinar os jovens, a missa dos jovens e tal. Aí eu falei assim, tem que ter a sacolinha, porque a igreja precisa se manter. Agora, se é só sacolinha, não é pra mim. E aí parti nunca mais voltei. Não, Saiu. Eu fiz a fui. crisma. Não tive nenhuma Porque aula. devia ser uma boa crisma, né, Vandinha? Foi a escola, a igreja de Mogi é muito gostosa. E as professoras de catequese era muito fofa também. Muito fofinha. Eu gostava da minha Então incentivava professora. também bastante. Podemos encerrar essa live, Humberto Rossi? Podemos encerrar, tá bom já, né? Tá bom, já meia-noite Que 3, isso. Juliano vai voltar a pé pra Goianazes pra queimar um pouco das calorias que ele comeu com esse churros gigantesco de doce de leite. Certo? Gostoso. O Wanda Lopes, mais um dia, missão cumprida, vai botar na Axé. conta, né? Até segunda, se Deus quiser. Maravilhoso. Para vocês da Hotmart, mais uma vez, o curso está à venda. Para vocês tem um descontão lá de quase 20%, tá bom? Então compra lá o curso que vale muito a pena. Vale muito a pena. Muito obrigado por vocês estarem sempre acompanhando aqui com a gente. Fiquem atentos nas premiações e se você foi um dos sorteados, manda mensagem pro Juliano que ele vai te procurar para você ter a sua leitura feita aqui ao vivo com o Vandinha Lopes, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.